Antes de iniciarmos a explicação da orientação a objeto, de fato, nós iremos fazer uma base da introdução da linguagem Java, certo? Ou seja, iremos fornecer uma introdução básica da linguagem Java. Neste ponto, estamos supondo que vocês conhecem ao mínimo o básico de programação, então essa introdução será bastante superficial. É importante compreendermos inicialmente, pessoal, que a linguagem Java é uma linguagem híbrida, ou seja, une código compilado com código interpretado. Diferente de outras linguagens de programação, como por exemplo C, C++, que se tu escrever um código que desempenha uma determinada funcionalidade para Windows, ou seja, pensando na plataforma do Windows, caso você queira levar esse código para um Linux, tu teria que reescrevê-lo ou fazer pequenas alterações. Diferente do Java. Do Java não, tu escreve o código apenas uma única vez, aquele código ele vai ser compilado no formato intermediário utilizando o Javac, que é o compilador Java, e aquele código do formato intermediário, o bytecode, certo? Ele vai ser executado pela JVM do respectivo sistema operacional. Então, recapitulando, escrevemos o código Java apenas uma única vez, ele é compilado no formato intermediário, que é o bytecode, e executado pela JVM do respectivo sistema operacional que tu objetiva, certo? A JVM, para quem não sabe, pessoal, é a máquina virtual Java. É importante que, caso vocês não conheçam, deem uma pesquisada, uma lida, pelo menos para compreender o que ela faz e a importância dela para a linguagem Java. Então, eu escrevo meu código uma única vez, compilando no formato intermediário chamado de bytecode e executado no sistema operacional. E caso eu queira executar em outro sistema operacional, não preciso reescrevê-lo como em outras linguagens de programação. A linguagem Java ela possui tipos de dados primitivos, similar a outras linguagens de programação, como por exemplo C, C++, certo? Eu vou ter os tipos de dados primitivos byte, short, int, long. Na coluna do meio eu vou ter o tamanho daquele tipo em bits, e a terceira coluna representa a faixa de valores que aquele tipo ele contempla. Além desses tipos de dados primitivos, eu também vou ter os tipos primitivos float, double, shy, boolean, certo? O boolean é tamanho de 1 bit e o valor true ou false, ou em outras linguagens de programação 1 e 0. E o boolean é aquele tipo de ponto flutuante de dupla precisão, ou seja, a precisão é melhor e maior. Além dos tipos de dados primitivos, o Java ele também oferece tipos de dados não primitivos, que no momento vamos compreender como sendo dados mais complexos que possuem operações que podem manipulá-los, certo? Você, como programador, vai poder criar tipos de dados não primitivos e o Java em si ele já traz muitos tipos não primitivos para podermos manipular, certo? No momento, vamos dar foco apenas ao tipo de dado não primitivo string, que podemos compreender como uma concatenação de caracteres, certo? Ou seja, uma concatenação, uma junção do tipo primitivo chá, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, a palavra amor, seria um tipo string. Se eu pegar, mas o tipo string não se limita apenas a palavras. Eu poderia pegar agora uma frase, por exemplo, Maria foi para a academia, certo? Também seria um tipo string. Dessa forma, pessoal, tendo compreendido o que são que a linguagem Java, obviamente, ela é uma linguagem híbrida, compreendido que ela tem tipos primitivos e não primitivos. Agora é importante conhecer ou relembrar o que são variáveis. Variáveis são nomes ou palavras utilizadas para referenciar uma posição na memória, onde aquela posição vai armazenar algum valor, seja ele de tipo primitivo ou não primitivo, certo? Então, eu poderia criar uma variável que aponta, nós dizemos que ela aponta para uma posição na memória que irá armazenar um valor, por exemplo, 20. Mas para resumir a história, pessoal, nós dizemos simplesmente que criamos uma variável idade que armazena 20. Então, eu poderia criar uma outra variável nome que armazena Mateus, por exemplo, certo? Mas existem algumas regras para darmos nome às variáveis, pessoal, certo? Então, a nomenclatura das variáveis, elas devem ser feitas da seguinte forma. Devemos utilizar letras, números ou underscore, certo? Podemos utilizar dessa forma. Não podemos iniciar com números, então eu não poderia criar uma variável, por exemplo, 9 idade. Não pode ser palavras reservadas da linguagem, então não poderia criar uma variável chamada double,
certo? Porque double já é um tipo primitivo do Java, é uma palavra reservada. Não se deve utilizar acentos. Não podemos usar palavras separadas, então não posso criar uma variável chamada, por exemplo, nome, espaço completo, como tem aqui no slide. O padrão do Java é camel case, ou seja, alternância entre maiúsculas e minúsculas. Então, em vez de botar nome completo, que não pode, como eu mencionei, eu juntaria ambas as palavras e alteraria, faria essa alternância de maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, nome, aí C maiúsculo completo. Esse é o padrão do Java, que é o camel case. E o Java é case sensitive, galera. Então ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Então, se eu criar uma variável chamada casa, tudo minúsculo, e uma variável casa, tudo maiúsculo, são variáveis distintas, certo? Diferentes. Vamos agora fazer rapidamente uma demonstração em código para vocês entenderem o que foi mencionado rapidamente. Inicialmente, pessoal, nós vamos utilizar o Eclipse, certo? Essa IDE. Vocês podem entender o IDE. Como eu disse, eu já estou supondo que vocês já programaram pelo menos o mínimo, conhecem o mínimo de programação, então eu acredito que vocês já tenham uma noção do que é um IDE. Então, mas imagine que seja um editor de texto que oferece mais funcionalidades que o normal. No momento, eu quero que vocês abstraiam o que significam essas palavrinhas, mas na frente nós iremos mencionar com maior ênfase o que elas são. Como eu mencionei nas explicações de variáveis, eu posso criar uma variável em Java chamada, por exemplo, idade, certo? Toda instrução em Java termina com ponto e vírgula, é similar ao C++. Eu posso criar uma variável tipo string, chamada nome completo, como eu disse, padrão camel case. Poderia criar uma variável chamada salário, do tipo double, certo? Eu não poderia criar uma variável tipo string chamada, por exemplo, nome, espaço completo. Como eu disse, não pode ser palavras separadas. Eu não posso criar uma variável que inicia com número, então eu não poderia criar int 9 idade, certo? Ele dá erro. Eu também não posso criar com palavras-chave, então não poderia criar uma variável int double, certo? Ele também dá um erro. Então é isso, pessoal. No momento, essa introdução básica que nós gostaríamos de fazer nessa primeira aula. Nas próximas aulas iremos continuar a introdução básica da linguagem Java, mas não se preocupem, certo? Vai ser algo que não vai se prolongar tanto, porque o objetivo desta trilha de conhecimento é orientação a objetos, mas iremos fornecer uma base suficientemente boa para que quando começarmos a mencionar vocês possam compreender perfeitamente. Sem mais delongas, obrigado a todos que chegaram até aqui e vamos nos aventurar nesse universo da orientação a objeto. Obrigado, pessoal. Até mais.